E aí, galera do sexto ano, tudo bem? Beleza? Tranquilos? Vamos aí para nossa aula 6. Vamos encerrar esse período arcaico e encerrar o capítulo 4 da nossa apostila, né? Eu lembro, eu inverti a ordem, né? Lembram? Inverti a ordem. Eu falei de Esparta primeiro e agora vamos falar de Atenas. Lembrando que as outras cidades-estados gregas seguiram ou o modelo de Esparta, aquele modelo de diarquia, aquele modelo militar, ou vai seguir o modelo de Atenas. Vamos ver o que Atenas tinha aí de diferencial. Tenho certeza que você já escutou falar, sabe o diferencial de Atenas, o que é. Porque vivemos até hoje isso, hein? Olha que coisa. Mas vamos lá, antes, falar da parte da localização. Então, olha aí o mapinha da Grécia. A gente vê esse mapa da Grécia, a gente vê a parte insular das ilhas, né, e a parte sul da península. Vimos ontem Esparta, que está localizado ali, ó, na parte esquerda, embaixo, não é? E ali Atenas, que eu fiz um círculo amarelo. Tá vendo ali? Na área verde, Atenas, um círculo amarelo. Na região aí que a gente chama de Ática. Quando você vê essa palavra aí, Ática, é essa região da Península Balcânica, onde localiza a capital da Grécia hoje, né? E a cidade de Atenas, que é o que a gente vai estudar, ok? Lembrando, esse território é um território montanhoso, de litoral recortado. Então, a galera de Atenas, além de praticar a agricultura de azeitonas, de uvas, para a produção de vinho e azeite, você também vai ter aí um forte comércio marítimo ateniense, ok? Então, olha aí, em Atenas, a vida ela era praticada, a vida social era na parte da Acrópole e na Ágora. Ali dá para ver, você ver o acento, não apareceu, né? Mas é a Ágora. Aí são, olha que fotos fantásticas. São fotos atuais da cidade de Atenas. Você tem a parte aí da Atenas antiga e aí a parte hoje moderna, não é? Então a vida em Atenas era vivida na Acrópole, os templos, a parte alta da cidade, e na Ágora, as praças, onde você ia realizar comércio e você ia discutir de política. Os atenienses discutiam muito de política, filosofia, e vão ver por que ele tem esse tempo para discutir sobre esses assuntos, não é? Os atenienses eram descendentes dos jônios, né? Então, jônios, eólios, né? Os espartanos dos dórios e dos atenienses dos jônios, tá? Então, a forma de viver, a forma de pensar será diferente, ok? Essa cidade, então, quem estará no topo da sociedade? Quem estará no topo da sociedade? Vamos ver? É quem vai ter grandes plantações, grandes proprietários de terra, descendente desses jônios, os pater-famílias, os eupátridas. Então, a sociedade de Atenas, você tem os poderosos, que são os eupátridas, você vai ter uma galera pequeno proprietário de terra, artesão, comerciante, que são os demiurgos. Como Atenas era uma cidade comercial, muita gente ia morar lá. Tá? Os estrangeiros, ou seja, galera que nasce em outras cidades e vão morar em Atenas, são os metecos e os escravos. Escravos por dívida e escravos por guerra. Então, sociedade ateniense, eupátridas, demiurgos, metecos e os escravos. Você pode também, quem aí gosta de Grécia, pesquisar, você pode achar outros nomes também para esses povos aí, né? Para esse pessoal, por exemplo, georgóis, né? Que não tem na sua apostila. Mas a sociedade era basicamente essa: grandes proprietários de terra, pequenos proprietários de terra, comerciantes, tá? Estrangeiros e a maioria da população, o escravo. Então, nessas sociedades da antiguidade, o escravo é importantíssimo. Por quê? Porque é ele que faz o trabalho pesado nas cidades. Escravos vindo da onde? Escravos vindo da guerra
ou por dívidas. Se você devia muito, o banco não mandava a conta aí não. Se você devia muito, você virava escravo de quem estava devendo. Não era fácil não. Não era fácil não. Depois isso vai ser proibido, tá? Mas por enquanto você tem esses dois tipos de escravidão. E esse escravo trabalhava nas lavouras, nas plantações, em trabalhos pesados na cidade, no comércio, tá? Então, sociedade ateniense, eupátridas, demiurgos, metecos e escravos. Tranquilo? Ok? Então, olha lá. A parte principal de Atenas, e é o que é a maior herança dela para nós, ela passou por todas as formas políticas possíveis. Todas. E a última foi para eles a melhor, que é a herança deles, que a gente vai ver agora, como vai ser as fases políticas de Atenas. Olha, muito tempo atrás, acompanha aí, nas setinhas aí, ó. Eu vou tentar, gente, na maneira mais simples possível, explicar para vocês, falar o que é essencial, tá certo? Olha aí. Atenas passou por uma monarquia. Monarquia é o governo do rei, vocês já sabem, né? Você tinha o rei mandava em tudo, tudo era do rei e pronto, acabou. O rei governava junto com um órgão que se chamava, uma instituição, que se chamava eclésia. Eclésia eram os conselheiros do rei, né? Então, na monarquia, você tem o rei e a eclésia. Quem manda? O rei. Só que o que vai acontecer? Essa galera que fazia parte da eclésia, que geralmente eram os grandes proprietários de terra, vão brigar com o rei. Vão brigar com o rei e vão tirar ele do poder. E é esse grupo de grandes proprietários de terra que vai governar. Então Atenas também passou por uma fase que a gente chama de oligarquia. Oligarquia é o poder de poucos. Olha só. Monarquia, poder de um, rei. Oligarquia é o poder de poucos. Então, o poder político em Atenas, quem governava Atenas, estava na mão de quem? Dos grandes proprietários de terra, que a gente pode chamar também de aristocracia, esse pequeno grupo de pessoas. E depois, né, como Atenas, lembra que tinha lá os comerciantes, os estrangeiros, essa galera vai brigar muito. E aí, quem vai governar Atenas depois é o cidadão. Você vai ter a cidadania. Quem vai participar da política em Atenas é apenas o cidadão ateniense. Isso a gente chama de democracia. Cracia, poder, demo não é isso que você está pensando, não. Demo é povo, poder do povo. Olha as fases políticas de Atenas, que coisa importante, ó. Monarquia, poder de um, do rei. Oligarquia, poder de poucos, dos grandes proprietários de terra. E democracia, poder do povo, do cidadão de Atenas. Hoje, no nosso país, você vive ou não uma democracia? Bom, na prática, teoricamente, você vive uma democracia, né? Olha aí, herança de Atenas. Então, esse processo político, viu, gente? Ó, demorou, foi caminhando até se desenvolver e chegar na democracia. Aí muitas cidades, estado, seguiram esse modelo de democracia, ok? E para esse processo, então, ocorreu muitas brigas sociais. O que é brigas sociais? Um grupo com outro. Porque pessoas participavam da política, as outras não. As que não participavam, queria participar também da política. Então você vai ter um processo para a democracia. Você vai ter o papel dos legisladores, que tenta aí colocar leis para acalmar a população, essas revoltas populares. Você vai ter os tiranos, que é quando o trem ficava muito feio, entrava um tirano. Ó, eu vou resolver desse jeito aqui, para tentar resolver esses conflitos populares, tá? Bom, entenderam até aí? Então é uma fase, né? São fases até chegar à democracia, ok? O rei perde o poder, sobra um grupo de donos de terra e depois os que não fazem parte da política quer participar e aí você tem a cidadania, participa da política, quem é cidadão. Então vamos ver como é que era em Atenas. Olha lá.
você vai ter dois legisladores que foram importantes, tá? Você vai ter o Drácon. O Drácon, você sabe o que ele fez? Escreveu as leis de Atenas. Antes as leis eram orais. E por que escrever a lei é importante? Porque você tem conhecimento sobre elas. Tá certo? Todo mundo vai poder ir lá e ler. E depois, com aqueles muitos conflitos sociais que eu falei, aqueles interesses de classe, o Solon vai fazer uma reforma política. Sabe o que ele vai fazer, o Solon? Lembra da escravidão? Eu falei que ele pôs fim à escravidão por dívidas. Tá? Ele pôs fim à escravidão por dívidas, porque a população reclamava muito disso. Então o Solon colocou fim à escravidão por dívidas e falou o seguinte: quem vai participar dos conselhos em Atenas, quem vai participar da política em Atenas, vai ser quem tem dinheiro. Olha só. Antes era só os grandes proprietários de terra. Agora, pelo Solon, participa quem tem dinheiro. Então é a participação política através da renda, do que você ganha. Quem vai ficar triste com isso? Quem não vai gostar, quem vai ficar da vida? Os eupátridas. Sim, os donos de terra. Antes não era só eles que mandavam. Agora, comerciante manda, gente que tem dinheiro manda. Isso vai ter mais conflitos ainda, mais confusões, mais revoltas. Aí vai entrar os tiranos que chegam pela força para organizar as revoltas. E vai ter um tirano importantíssimo, um governador importantíssimo, que vai lançar as bases da democracia. Você vai ter um cara chamado Clístenes. Guardem esse nome, Clístenes, ele é considerado o pai da democracia. Ele vai resolver essa confusão. Ó, eu não quero mais ninguém brigando aqui. Quem manda aqui não é rei, quem manda aqui não é quem tem dinheiro. Quem manda aqui é quem é cidadão. Quem é cidadão ateniense. Quem é cidadão ateniense vai poder agora participar da política. Eu não quero mais confusão. Ele lançou as leis democráticas. Leis democráticas, ele vai dividir a cidade vai ser dividida em demos, você vai ter as eclésias, e quem vai participar das eclésias? Quem vai participar das eclésias agora são os cidadãos. Então, ó, não interessa se você é rico ou pobre, não interessa se você é eupátrida ou não, não interessa se você é descendente de Jônio ou não, tá? Você pode participar da política, sim, se você for cidadão de Atenas. Olha só, ele criou aí a democracia, deu as bases para a democracia. Não é assim? A gente não participa da política brasileira? Quem é cidadão brasileiro? Óbvio, anotem aí, você tem diferenças, sim, entre aquela democracia ateniense com a nossa hoje, tá certo? Tá bom? A gente tem 2.500 anos de diferença. Óbvio que a nossa democracia é diferente da do ateniense, mas as bases são as mesmas. Você aumenta essa participação. Mas eu vou te perguntar, quem era o cidadão em Atenas? Bom, como é que eu sei que eu sou cidadão ateniense? Como é que eu vou lá na Ágora, que eles se reuniam na Ágora para discutir política, né? Como eu vou poder ir lá na Ágora participar das políticas? Como eu vou poder participar dos órgãos políticos? Como que eu vou poder talvez aí fazer parte da eclésia? Tá, como eu sei que eu sou cidadão? Olha só, hein? Você acha que é todo mundo? Sim ou não? Pensa aí. Você acha que todo mundo que mora em Atenas vai participar? Não. Olha quem vai participar. Quem eram os cidadãos em Atenas? Presta atenção. Os cidadãos em Atenas eram apenas os homens maiores de 18 anos que tenha nascido em Atenas e que o pai e a mãe também nasceram em Atenas. Olha só, para você ser cidadão em Atenas, para você participar da política em Atenas, primeiro, você tem que ser homem. Você tem que ser maior de 18 anos. Você tem que provar que nasceu em Atenas. E os seus pais também têm que provar que nasceu em Atenas, que nasceram em Atenas. Galera, sim, é democracia o governo do povo? Sim. Mas o que o ateniense fez? Excluiu as mulheres
e excluiu quem não era nascido em Atenas. Porque para a cidade-estado, para eles, a cidade-estado, para o desenvolvimento da cidade-estado, para participar da política, você tinha que ser ateniense. Lembra que eu falei que tinha muito estrangeiro em Atenas? Eles excluíram todos esses estrangeiros. Tá? Cidadão em Atenas, homem maior de 18, nascido em Atenas, com pai e mãe ateniense. Não esqueçam isso aí. Tá? Então, quem era homem maior de 18, nascido em Atenas com pai e mãe ateniense, podia participar da eclésia, podia participar da política, podia discutir sobre política. A democracia lá era direta. Sabe o que é democracia direta? É aquele que você vai lá e fala você mesmo, direto ali, o que você pensa. Por exemplo, a nossa democracia é diferente. A nossa democracia é indireta. Você vota em alguém que te representa. Lá não. Lá você ia, se você era cidadão, você ia lá para a Ágora e falava o que você pensa. É claro, né, gente? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor, a cada 1.000 habitantes de Atenas, né, 100 era cidadão. Entendeu? Você restringe esse poder a realmente quem era da polis. Eu vou falar de novo, hein? Quem era cidadão em Atenas, então? Quem praticava a política em Atenas na época da democracia? Homens maiores de 18 anos que tenham nascido em Atenas e que o pai e a mãe era também ateniense. Você concorda com isso? Bom, a gente não tem que concordar ou não, né? Naquela época era assim, certo? E o período auge de Atenas foi o governo do Péricles. Eu sei, vocês devem estar falando assim, o Péricles é aquele cantor de pagode, né? Toda a classe fala, não, esse Péricles aqui foi muito mais importante. Ele governou Atenas no auge da democracia, da filosofia, das artes, do teatro, né? Agora, presta atenção. Você não pode esquecer que essas sociedades da antiguidade eram escravistas. Para o cara ter tempo de fazer uma obra de arte, de fazer uma escultura, para pensar em filosofia, ele tinha escravos. Alguém fazia o trabalho para ele. Aí sim ele tinha tempo. Sabe como ele chamava esse tempo? Ócio. Hoje sim os pais falam, né? Ei, mas você aí não faz nada, você vive no ócio. Ócio hoje é coisa de, né, que você não está fazendo nada. Para o ateniense, não. Para o ateniense era muito importante o ócio. Era o tempo que ele tinha para pensar em política, para pensar em filosofia. Mas você fala, mas esse cara ele não trabalha, não? Não, porque ele tem escravo. O trabalho pesado era feito para o escravo. Gente, isso era da cultura do cara, viu? Era a cultura da época, era desse jeito aí, tá certo? Então, a cultura ateniense vai ser, para resumir ela, vai ser formada daquela coisa, ó. Mente, olha essa palavra, olha essa frase. Você já escutou essa frase, hein? Mente sã, corpo são. Você tem que estudar, você tem que ler, você tem que pensar, você tem que fazer discursos, mas você tem que treinar, fazer exercícios. Era isso a cultura ateniense, certo? Então você estudava matemática, você estudava música, você fazia atividades físicas, você tem a retórica. O que é retórica? É o recurso da fala, tá certo? Recurso da fala. Então, os atenienses... professor, mas eles não treinavam soldados, eles não faziam guerras? Gente, claro, tá certo? Claro, também, mas também faziam isso. Lembra que lá o espartano era só guerra, né? Aqui não. Aqui eles estudam filosofia, estudam música. Beleza? E lembrando, sempre uma sociedade escravista. Quem trabalha. Tranquilo? Beleza? Pra gente encerrar, que eu encerrei Esparta falando das mulheres espartanas, vou falar das mulheres atenienses, certo? Meninas, não fiquem bravas, hein? Mas as mulheres atenienses não tinham liberdade nenhuma. As mulheres atenienses serviam para ter os filhos, tá? Os filhos e cuidar dos lares.
dos ambientes domésticos. Era isso. Para a mulher ateniense sair em Atenas, por exemplo, se ela fosse ao mercado, ela tinha que ir acompanhada. Ela tinha que ir acompanhada de alguém, tá? Os homens saíam, iam para a guerra, curtiam, se divertiam, iam em simpósios, que isso quando a gente falar de cultura grega a gente vai falar, tá? As mulheres não podiam. As mulheres viviam em um ambiente doméstico, costurando, cuidando das casas, cuidando dos filhos. Tá? Então a liberdade delas era muito menor. Por isso que eu falei que as espartanas tinham até um grau aí de liberdade maior, né? Que algumas eram donas de terra, né? Outras participavam de assembleias. A mulher ateniense não. Né? Era bem restrito o papel da mulher ateniense. Ela não participava da política. A visão da sociedade da época, você não precisava, não do cunho feminino participar de política, tá? Gente, não sou eu, essa é essa opinião, hein? É uma sociedade aí de 2.500 anos atrás, beleza? Mas vale a curiosidade, tá? Quando a gente falar de cultura de Atenas, a gente vai falar um pouquinho melhor aí de tudo isso que eu passei, das cerâmicas, das esculturas, dos templos, das cidades, das mulheres. Beleza? Galera, essa aula eu tentei fazer o resumido e falar os pontos importantes, tá? Para não complicar, tá? Mas então, para resumir, o que eu quero que você aprenda dessa aula: as fases políticas de Atenas, monarquia, governo do rei, oligarquia, governo dos grandes proprietários de terra, e a democracia, quem participava da política eram os cidadãos. E depois você lembrar quem eram os cidadãos em Atenas. Tá? Isso aí, e sempre aí, faça uma comparação com hoje, quem que participa da política hoje, né? Quem é cidadão no país, faça essa ligação, porque a democracia é uma herança grega, tá bom? A sua curiosidade, a sua vontade de ler, de ver as coisas, é o que move o nosso conhecimento, ok? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido, se não, urgente, mande a mensagem para mim, para a gente resolver aí as suas dúvidas, tá certo? Muito obrigado e abraço!